Ver o dinheiro rendendo é o que todo investidor busca, mas é importante lembrar que, a depender do investimento, nem sempre se fica com a rentabilidade bruta, já que existe o desconto de imposto de renda. E para você não ser pego de surpresa, neste vídeo, que faz parte de uma série da CM Capital para te auxiliar a declarar os seus investimentos, vou te explicar quais são as alíquotas de IR que incidem sobre os investimentos de renda variável. Vamos lá? Os investimentos em renda variável estão sujeitos a tributações específicas de imposto de renda que variam de acordo com o investimento. No caso das ações, são duas as alíquotas, de 20% sobre o lucro em operações de day trade, ou seja, de compra e venda de ativos em um mesmo dia, e de 15% sobre o lucro de operações swing trade, ou seja, quando a compra e a venda de ações acontecem em dias diferentes se a venda dos ativos ultrapassar R$20 mil em um mês. Nessas situações, a apuração, o cálculo e o recolhimento do imposto devem ser feitos pelo próprio investidor. Para realizar o pagamento, é necessário emitir o documento de arrecadação de receitas federais, o conhecido DARF, com código de arrecadação de número 6015. O prazo limite para o recolhimento é até o último dia do mês seguinte ao da venda das ações. E se você ainda não viu, volte aqui na nossa playlist que tem um vídeo específico sobre DARF. No caso dos fundos imobiliários, não há cobrança de imposto de renda sobre os rendimentos distribuídos pelos fundos, mas sim quando houver ganho líquido obtido na venda de cotas dos FIIs. A alíquota é de 20% sobre o lucro e o recolhimento também deve ser feito por meio da emissão do DARF. Já nos casos de ETFs, BDRs, opções e contratos futuros, se a compra e a venda acontecerem em dias diferentes, a alíquota é de 15% sobre o lucro obtido na operação. Se a compra e venda do ativo acontecerem no mesmo dia, o imposto é de 20% sobre o ganho de capital. Vale lembrar que, nestes casos, o imposto também deve ser apurado e calculado pelo investidor e depois pago por meio da emissão do DARF até o último dia do mês seguinte à operação, sempre que tiver ganho de capital na venda dos ativos. É importante se atentar também que há o chamado imposto dedo duro, em que a alíquota varia de 0,005% sobre o valor total da venda nas operações com prazo maior do que um dia e de 1% sobre o lucro para as operações de day trade. Os investimentos sujeitos a esse imposto são ações, fundos imobiliários, ETFs de renda variável e aplicações feitas na Bolsa de Valores de forma geral. E esse valor retido pode ser usado para reduzir o imposto apurado pelo investidor. Já que investe em fundos de investimento, o imposto de renda varia de acordo com a categoria e é retido na fonte, ou seja, na hora do resgate já tem a retenção de IR pela administradora do fundo e o investidor não precisa pagar nenhum boleto ou DARF. No caso dos fundos de ações localizados no Brasil, a alíquota é de 15% independente do prazo da aplicação. Nos fundos multimercado e cambiais, a alíquota é diferente. Se ele for de curto prazo, ou seja, com prazo médio menor ou igual a 365 dias, as alíquotas são as seguintes: de 22,5% para o resgate em até 180 dias e de 20% para resgates entre 181 e 360 dias. Já se o fundo for de longo prazo, ou seja, com prazo médio acima de um ano, terá tributação de 17,5% para prazos de 361 a 720 dias e de 15% se o período for superior a 720 dias. Vale lembrar que a cada 6 meses, no último dia útil de maio e último dia útil de novembro, é feita uma tributação automática sobre os ganhos apurados pelo investidor naquele período, o chamado imposto come-cotas, que é uma antecipação da cobrança do imposto de renda sobre o rendimento de alguns tipos de fundos. Para fundos de curto prazo, a alíquota é de 20%, já para fundos de longo prazo é de 15%. Entre os fundos que sofrem esse tipo de tributação estão os de renda fixa, multimercados, cambiais e exclusivos. A cobrança é feita apenas aos fundos abertos, aqueles que são distribuídos pelos bancos e corretoras. Pelo regulamento do fundo, é possível você identificar se há ou não incidência dessa cobrança. E por fim, no caso das criptomoedas, os lucros obtidos com a venda de criptoativos acima de R$35 mil por mês são tributados de acordo com as seguintes alíquotas. Olha só. O
recolhimento do imposto sobre o lucro deve ser feito por meio do DARF, usando o código 4600, e o pagamento deve acontecer até o último dia útil do mês seguinte ao da transação. É importante se atentar que quando as operações não forem realizadas em exchange ou quando realizadas em exchange do exterior, o contribuinte deverá guardar a documentação que comprove a autenticidade das operações de compra e venda, além de prestar informações relativas às operações com criptoativos, por meio da utilização do Sistema Coleta Nacional, disponível no ECAC, o portal de serviços da Receita Federal. E pronto! Essas são as alíquotas que incidem sobre investimentos de renda variável. Essas informações são um guia básico para te ajudar no processo de declaração do imposto de renda. É recomendável consultar um contador ou profissional especializado. Me conte aqui nos comentários a sua opinião sobre este vídeo e aproveite para deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para não perder nenhum dos nossos episódios. Até o próximo vídeo!